Olá, esse é mais um Café com Política exclusivo para o XP Private. Nessa semana a gente vai falar um pouco sobre alguns temas que vão ser bastante relevantes ali ao longo do mês de fevereiro. Então, a gente vai falar sobre Banco Central, arcabouço fiscal, reforma tributária e combustíveis. Sobre o Banco Central, acho que dois temas são bastante relevantes. O primeiro é a diretoria de política monetária, cujo mandato do diretor Bruno Serra se encerra ao final de fevereiro, e o governo precisa apontar um novo nome. E tem uma discussão ali entre o Banco Central e o governo sobre o perfil desse nome que vai ocupar a diretoria do Banco Central, que além de ter um papel bastante relevante na condução do dia a dia da política monetária, tem uma contribuição bastante importante para a definição da política monetária, de juros, etc. O segundo ponto em relação ao Banco Central é a possível mudança de meta da inflação. A gente tem uma meta de 3,25% para 2023 e 3% de 2024 e 2025. Em tese, essa discussão é para ficar para junho, quando a gente vai discutir no CMN, que é composto pelo Fernando Haddad, pela ministra Simone Tebet e pelo Campos Neto, são 3 votos. Em junho a gente decidiria a meta de 2026, mas essa meta as metas, inclusive 2023 a 2026, podem ser alteradas a qualquer momento daqui até lá, seja numa reunião recorrente do CMN ali, que acontece mensalmente até junho, ou eventualmente até numa reunião extraordinária. O mercado está bastante de olho nisso, porque se as metas subirem, a gente pode desancorar ainda mais as expectativas de inflação futuras, isso pode restringir, ao invés de ajudar o Banco Central a cortar juros. O segundo tema é o arcabouço fiscal. É esperado que o governo mande aí até o mês de abril uma prévia, ou pelo menos um texto inicial do que seria uma proposta para repor o teto de gastos, e com isso pode fazer o orçamento de 2024 sem as amarras do teto de gastos. Não está muito claro como vai ser essa regra, não tem muitos detalhes. A expectativa é que tenha algum tipo de regra para o lado da despesa, mas também tem algum tipo de regra para o lado da receita que possa ajudar a fechar essa conta e dê mais segurança e previsibilidade para os investidores de que a dívida pública brasileira fica numa trajetória controlada. O terceiro tema é a reforma tributária. A gente tem uma reforma tributária que vai estar em discussão esse ano em 2 etapas. A primeira etapa é uma reforma do consumo, dos impostos indiretos, que abarcam aí PIS, COFINS, IPI, etc., do lado federal, e também pelos estados e municípios, a gente tem ICMS e ISS, respectivamente. A discussão é o que entra na reforma, quais os detalhes, quem paga ali os perdedores, como é que funciona a força política para construir um texto que seja aprovável na Câmara e no Senado ao longo de 2023. O governo tem cenários mais otimistas para timing de aprovação, o próprio Arthur Lira na Câmara também diz que aprova aí em 2, 3 meses. A gente tem uma visão de que isso tende a ficar mais para o fim do semestre, possivelmente até para o segundo semestre na parte de aprovação, mas a gente vê uma possibilidade sim dessa pauta avançar. Ela está em voga, ele está em discussão, está no dia a dia de política de Brasília, mas isso não necessariamente significa que vai aprovar. Tem riscos, tem muitos detalhes na reforma tributária, esses detalhes importam muito, afetam muita gente, muitas empresas, e isso precisa ser acertado ao longo do tempo para construir um texto que tenha viabilidade, e isso requer tempo, por isso a gente espera que isso demore um pouco mais. E por fim, falar um pouquinho de combustíveis. No fim de fevereiro termina o prazo que a MP que desonerou combustíveis, gasolina e etanol, e com isso, em tese, a partir de 1º de março, caso nada seja feito, a gente espera um aumento aí na bomba de cerca de 10% nos 2 combustíveis. Como o governo parece não estar discutindo ainda uma saída alternativa, seja via Petrobras, seja via Tesouro, parece que não está muito claro ainda como isso vai ser acertado, então é possível que essa desoneração seja prorrogada por algum período, para que dê mais tempo para o governo tentar encontrar uma solução que não onere tanto nem os consumidores, mas também não seja prejudicial ou muito prejudicial ao Tesouro e ou à Petrobras. Mas é uma coisa que ainda não está resolvida. Bom, com isso, acho que esses são os assuntos mais perguntados aqui, mais falados no mercado. Até a próxima. Muito obrigado.